Olá, bem-vindos ao Entre Tijolos. Eu tô meu susto. Aqui você descobre como ambientes ganham vida na prática, sob o olhar de quem sente e vive cada espaço com as histórias e necessidades reais. Eu estou aqui com o Fábio, estou aqui com o Felipe, pessoas que vivenciam o tema de hoje, que é home office, que é o caçulinha dos ambientes dentro de casa. E aí, Felipe, conta pra gente, como é que o home office entrou na sua vida? O home office ele entrou na minha vida na pandemia. Eu já tenho 5 anos. Já. Entrou na pandemia, né? Naquela época que teve o lockdown, né? E aí todas as empresas, boa parte delas começaram a mandar os empregados ficarem trabalhando de casa, que eles poderiam, né? E aí eu fui um deles aí. Foi bem desafiador. Você, Fábio? Também na pandemia, eu fazia antes algumas atividades de home office, mesclando com um trabalho externo, eu trabalhava com consultoria externa de vendas, né, visitando clientes. E entrou também na pandemia, de uma maneira realmente mais rotineira, né? Eu fiquei esse período todo de lockdown também, trabalhando na pandemia, de home office. E a gente acabou se acostumando, tudo era dentro de casa. Aí começou a começar a ver muito pedido de delivery de comida, né? Lives, né? Lembra das lives? Mas aí a grande questão é, uma hora você está trabalhando, tem toda aquela rotina. Aí de repente você, agora meu trabalho é em casa. Como é que foi para vocês isso? Foi um choque, porque em casa, não é só a gente que estava em casa, né? A família inteira estava em casa, as crianças nem para a escola iam nessa época, né? Então foi um choque, porque a minha casa, por exemplo, ela não tinha um escritório. Então, assim, as crianças precisavam estudar online, minha esposa precisava trabalhar online, eu também, e todo mundo precisando de concentração. Você imagina como é que foi? Bem desafiador aí. Você sentiu esse impacto também? Senti, a gente, como foi o caso do Felipe, mas o meu era um pouquinho menor, mais mitigado, assim, era um filho só. Isso é, cara. Aí, a duplinha, sou minha sogra, tava lá nessa época. Aí era só o Léo em casa, e também essa rotina de dividindo as atenções do trabalho, tentando ajudar a Gabriela, minha esposa, nas atividades de ensino, né? Teve muita coisa, teve que se acostumar também ele, a aprender em casa, né? Lições e tal. E todo mundo teve que se habituar, e realmente foi muito choque. Isso, mas aí a grande questão é, você está lá em casa, aí você acorda e você tem que trabalhar em casa. E aí, você tem algum espaço dentro de casa para isso? Hoje eu tenho, naquela época eu não tinha. Então, como foi essa transformação de casa para atender essa nova demanda que estava surgindo? Naquela época, na hora de acordar mais cedo era mais tranquilo, porque todo mundo estava dormindo. A gente conseguia ir para a mesa da sala, na mesa da sala de jantar, e a gente conseguia colocar o notebook em cima da mesa, esquentava uma tomadinha e começava a trabalhar. Era mais tranquilo. Quando todo mundo começava a acordar, que era complicado, né? Café da manhã, interrupção, lembro do que era dele, coisa boa, né? Mas interfere bastante, né? E aí, todas as moradias novas, né, as mudanças que ocorreram na nossa vida, a gente começou a pensar nessa possibilidade, né? Na essencialidade de você ter um lugar para trabalhar, né? Um escritório, uma rotina aí, você possa fechar a porta quando necessário, se concentrar, participar de uma reunião. Então a mesa de jantar foi o seu primeiro home office? A mesa de jantar. E aí, às vezes, quando a sala estava bem ocupada, que não era difícil de acontecer, eu ia para o quarto. Aí eu sentava em cima da minha cama, pegava o travesseiro, botava no meu colo, o notebook em cima do travesseiro e vamos embora. Lá em casa também, mesa de jantar. Eu danifiquei a cadeira, né? Era uma cadeira muito sólida. Esporar assim de vez em quando.
Essa cadeira está torta até hoje lá, na mesa de jantar, mas aí, posteriormente, depois de um ano e meio mais ou menos, a gente conseguiu fazer um escritóriozinho para mim, um cantinho lá, embaixo da escada. Aí fizemos um escritóriozinho e ali ficou um lugar um pouquinho mais reservado, mas ainda ainda tem uma acústica ainda legal, mais voltado aí para a sala de jantar, né? Mas no início tudo foi como o Felipe falou, foi como a mesa de jantar. Mas e hoje? Como vocês estão hoje? Esse escritório lá, atualmente, que atende bem a necessidade, mas, claro, um olhar arquitetônico, né? Eu acho que ainda falta, deve ficar devendo um pouquinho. Eu estou nesse escritório lá atualmente, mas hoje em dia meu trabalho é mais híbrido, né? Faço home office, hora faço home office, hora eu vou na base do escritório, hora eu vou visitando clientes, né? No escritório dos clientes, né? E geralmente viajando, ou de carro, ou de avião. Então é mais híbrido, não tenho tantas atividades de home office, né? Se Deus quiser, essa semana eu vou ter mais. Estou cansado, quero ir para caramba, acabei de chegar em viagem. E hoje você tem um espaço próprio para home office? Sim, sim. Hoje a gente tem 2 espaços lá que a gente pode usar para isso, né? Tem um espaço atualmente ali que é um espaço exclusivo, é um quarto que a gente tem separado ali com uma mesa ali, com gaveta, com um lugar para você colocar os objetos. Próximo à janela tem uma iluminação bacana. E tem também, dentro do nosso próprio quarto, também tem um escritóriozinho pequenininho ali que dá para a gente fazer como outro ambiente. E na época da pandemia, acho que a pandemia ela trouxe a necessidade de espaços maiores para muita gente. Parece que foi a época uma época em que as construções, inclusive, bombaram. Né? Teve muita construção no tamanho da pandemia. E a gente acabou mudando de apartamento, indo para um bem maior. Contratamos uma empresa de arquitetura para fazer o nosso projeto, que inclusive colocou lá um escritório para a gente, uma empresa muito boa, comendo. E aí a gente colocou lá nessa época, usou um quarto maior, colocou uma mesa grande ali, cabia mais pessoas, mais prateleiras. Assim, foi bem interessante, foi bonito. Eu queria voltar em 2 temas que vocês já começaram a trazer aqui, que é a questão da privacidade versus a concentração. Como é que foi essa transição da questão da privacidade? Você está dentro de casa, você perceber que precisa dessa privacidade para trabalhar. E como que vocês fizeram para chegar nessa privacidade? Foi bem delicado isso, porque para um adulto é muito fácil entender isso. Né? É muito fácil você virar para um adulto e para qualquer adulto dizer que você está em reunião, precisando se concentrar um pouco e rapidamente o adulto entende e te deixa ali um pouco isolado, ainda que não tenha um espaço exclusivo. Mas para uma criança isso é mais delicado, né? Com meus 2 meninos lá não foi diferente. Eu estava em casa e para eles eu estar em casa era sinônimo de estar disponível para eles, para a família. Né? Hoje isso mudou, né? Depois de muita conversa, muito convívio, muita interrupção, muitas reuniões eu estava lá na reunião e meu filho aparecia na câmera, eu colocava para falar com meus colegas de trabalho, para quebrar um pouco, né? E aí muitas vezes eu conversei com eles, explicava que estava trabalhando. Hoje, quando eu falo com eles que eu estou em reunião, eles já entendem. Estou em reunião aqui, eu fecho o microfone da reunião, falo, em reunião aqui, eles já entendem e me deixam. Mas até chegar nesse momento levou um tempo, porque são crianças, né? Criança não tem como alcançar as coisas rapidamente. Então hoje eu trabalho de uma forma assim, quando eu preciso me isolar para me concentrar, para resolver algo mais complexo ou para participar de uma reunião, eu procuro um espaço para isso, fecho a porta e se eu sou interrompido ele já entende rapidamente e eu fico numa boa. Agora, quando eu estou fazendo um trabalho que não requer uma grande concentração, que consigo mediar, até eu vejo um pego no notebook para a sala, de vez, livre atenção com o trabalho e livre atenção com eles, onde eles estão fazendo uma interagem, ajudando meu filho no dever de casa. Então depende muito do que você está fazendo naquele momento, mas hoje é mais fácil com isso. Né? Então, só em termos de espaço, é uma atividade de alcançar. Exatamente, no início, era novinho, né? Não entendia muito bem. Quantos anos eu tinha? Tinha 3 anos. Aí, bem pequenininho, né? Bem pequenininho. 3 anos isso aí.
ele bem pequeno, né? Aí realmente não entendia, né? Ele realmente um ambiente era difícil ficar silencioso, né? Para se concentrar. E lidar com isso foi um pouco difícil, mas aí, como o filho falou, ao longo do tempo, a criança crescendo, se tornando, pegando uma maturidade, né? Crescendo, ela vai entendendo, né? E hoje em dia é muito mais fácil lidar com isso. E ele até ajuda na concentração. Teve casos, né, que ele apareceu também nos vídeos. Também. Todo mundo deixa, então vai aparecer. Botar fichão lá na empresa, né? Não pegar isso, não sei. Mas foi isso, realmente. A privacidade não é uma coisa que você conseguiu resolver no seu caso. Não. Mas realmente só muita conversa, né? E a concentração foi mais fácil. Então. Mas a privacidade realmente ainda não, por conta que o escritório é no ambiente da sala ali, né? Eles descem depois, eles acordam e ficam na sala. Eles só peço para baixar um pouco o volume, que eles estiverem dentro. E a gente resolve. Mas consigo realmente tirar de leite. É uma coisa que eu consigo perceber aqui da história de vocês, é que no seu caso, o home office, a família inteira precisou utilizar. No caso, as crianças foram na escola, você, sua esposa. No seu caso, já é mais específico para você. Foi mais para mim. A Dani, ela ela só toma conta do Léo, ela não tem uma atividade remunerada, só fica tomando conta do lar. Aqui já não trabalhou, Olha pura. Aí ela já está acostumada. É o home office raiz? É o home office raiz. É isso aí. Não tem ela não, viu? E o Léo é mais preocupado com as atividades escolares, né? E realmente foi mais para mim dele. Você percebe assim como eles perceberam essa diferença de estar com você em casa? Sim. Eles se amarram no home office. Meu home office. Gosto muito quando eu estou no lar, né? Quando eu estou em casa. E isso também a gente vê que foi importantíssimo realmente até para a nossa vida mesmo, acompanhar, em particular a minha, né? Para acompanhar o crescimento do Léo. Né? Foi muito bom acompanhar todo esse crescimento dele, essa fase que dificilmente eu iria conseguir trabalhando normalmente na rua, ou no escritório. Então, o home office para mim foi ótimo. Me amarro no home office ainda. Eu gosto de sair. Eu costumo dizer que eu sou um cão perdigueiro, correndo atrás de negócio. Sim. Mas home office é muito bom. É bom demais. Mas assim, agora, questão das necessidades, assim, do ambiente, assim, do uso do ambiente. Você acha que o home office hoje na sua casa atende todas as suas necessidades? Entendo que sim. Hoje atende sim. E até me possibilita prestar um bom atendimento para a minha empresa e um atendimento muito melhor que era possivelmente para a minha família. A gente consegue dividir a carga lá em casa do cuidado com os filhos, né? Porque os filhos, né? Crianças têm questões de disciplina, né? Em relação ao comportamento, né? Então a nossa presença é muito importante. Né? Então, assim, é importantíssimo. E é um privilégio, né? A gente conseguir tomar café com a família, almoçar com a família, isso tudo assim, maravilhoso. Então, a questão afetiva ela está bem melhor, né? Graças a essa modalidade de trabalho. E você precisou investir em alguns equipamentos, modificar assim, a pintura do ambiente? Sim, precisamos investir em mesa, em cadeiras, em telas maiores também, né? A gente ficar retirando o notebook ali uma tela maior, é importante, né? E a gente até precisou fazer mexer aqui, né? Contratar uma equipe especializada para a gente desenhar um layout inicialmente. Temos aí isso, sim, precisou fazer investimento, mas sim, investimento necessário mesmo, porque a ergonomia é muito importante, né, no trabalho. É muito fácil adquirir uma lesão ali por um posicionamento ruim que você se permite em função de não ter uma estrutura. Eu acho que também é importante isso. Então, sim, precisei fazer e foi bom ter feito.
bom e recomendo para quem puder aí pensar com carinho nesse assunto, porque isso fala diretamente da nossa saúde. Então, sim, precisa fazer investimento. E não é tão caro, um investimento bem razoável, assim, né? Para resolver esse problema que você usa, né? Pois é, o que a gente usa, assim, é bem razoável, bem tranquilo. Talvez seja, considerando uma casa, seja um menor investimento de uma casa, ou escritório, ganha mais em conta, né? Na sua sala você gasta mais, aí na cozinha você gasta bem mais, nos quartos também, né? Se tiver uma boa cama, tem um ar-condicionado você gasta mais, mas uma mesa adequada, uma cadeira adequada, uma disposição de luz adequada, isso aí é pouca coisa comparado com aquele que você tem de benefício com relação ao seu saúde. Você fala que você já antecipou que não te atende muito 100%. O que tem lá no seu espaço que não está te atendendo? Eu acredito que hoje em dia, até é um espaço legal. A gente montou ali, foi até a ideia da Dani, fazendo propaganda dela. Ela teve a ideia, gostei, a gente executou, né? Uma coisa de móveis planejados, fez um espaço maneiro. Comprei uma cadeira na época, que atendeu muito bem, mas na reforma dela ela acabou não ficando. Ele desmontou, eu tive que reformar a cadeira, o investimento dela, o estofamento. E o profissional, ele, na montagem dela, acabou que ela ficou meio caída. Então, hoje em dia, eu acho que para ficar 100%, preciso realmente de uma nova cadeira lá. De resto, a iluminação é boa, a ergonomia, a empresa, ela fornece os equipamentos ergonômicos, né, para o home office, né? E acredito que somente isso, né? O investimento que foi feito foi nessa cadeira, que agora eu vou ter que fazer um novo investimento, e no espaço, que foi planejado, né? É isso. Endossando o que o Felipe falou, né? Muito bom, realmente. Está lá, né? Realmente a mudança para esse ambiente home office aí é satisfatório para todas as partes, né? Com relação à iluminação, você precisou mexer em alguma coisa? Não, já tinha um spotzinho de luz ali, que ilumina bem. E a iluminação tá legal. Tá legal lá. Eu realmente, nesse momento aí, é só a cadeira mesmo, que eu tenho que fazer uma obediência. Já fica posicionado na sua bancada. Já fica posicionado na bancada, lateralmente aqui assim, iluminando bem. Dá para trabalhar até altas horas. Com respeito à iluminação, o seu espaço atende bem? Sim, atende bem. Enquanto o Fábio estava falando, estava lembrando de uma mudança recente que a gente teve. A gente pegou uma tela bem maior e colocou na mesa lá para conectar com o notebook. E aí isso diminuiu o espaço para a gente usar mouse aqui, teclado. E aí a gente acaba que o peso conta aqui no ombro, no cotovelo aqui, mais no ombro. Né? Quando ele falava, estava lembrando disso. Mas sim, a gente, com relação à iluminação, a gente tem eu acho que pode ser tipo um lustre, né? Uma luminária de mesa. Essa é a palavra que eu chamo. Uma luminária de mesa ali que deixa o ambiente assim, bem iluminado nas partes que a gente mais precisa. E a gente escreve muito pouco também no papel, né? Muito mais no notebook mesmo. Então atende bem a iluminação que a gente possui lá para os dois ambientes. A luminária a gente pode olhar para os dois, então o ambiente do quarto, tem janela próxima, nos dois quartos tem iluminação natural próxima, então assim, está bem tranquilo em relação a isso. Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Mas aí lá, quando você está trabalhando, você tem a vista do exterior? Tem. No escritório que a gente tem no nosso quarto, ele fica colado a uma porta de correio. Então a gente, no momento em que o sol está batendo ali, né, de frente, né, a gente consegue abrir e ter a vista do horizonte ali, né, essas montanhas ali. Mais tranquilo. Isso influencia o seu trabalho? Você acha positivo? Dá muito mais conforto. Para mim dá muito conforto. Você está trabalhando ali, abrir a janela e ver o horizonte. Ver umas montanhas ali, isso para mim, até consigo levantar um pouquinho na varanda ali, né? Debruçar ali, respirar um pouco mais diferente. Para mim faz muita diferença assim, né? O que você vê ao seu redor quando está trabalhando.
você, você tem contato com o exterior? Não. Fica no cantinho, mais das caras, né? Aí a vista, por todo lado, tem foto do Léo. Isso é bacana, então. É muito satisfatória. Mas não tem a janela, não. É fechadinho, cara. Realmente é a parede mesmo. E as fotos. Né? E a questão do relacionamento profissional? Quando você migra para o home office, você sente a falta daquele contato com quem você trabalha diariamente? Não sinto tanto, não. Realmente, obviamente, eu gosto de contatos pessoais, né? Sou um cara realmente que preza muito o relacionamento, mas como eu tenho que realmente, eu trabalho com vendas e o resultado depende, obviamente, de diversas pessoas, né? Mas, digamos que, essencialmente, pela minha força de trabalho, então, praticamente, eu tenho que fazer a minha gestão de tempo, a minha gestão de agenda, né? É uma autogestão, né? Então, não tenho tanta necessidade de estar junto com o colega de trabalho. Não é egoísmo, não, tá? Eu gosto de sentir calor humano, mas realmente não é tão essencial. Sente falta, não sei. Sempre não dá para. Quando eu estou de home office, algumas vezes eu fico uma semana de home office direto, né? Não sinto tanta falta, não. Dá para um tiro de boa nessa parte aí, tranquilaço. Você sente falta? Zero. É bom o contato com os colegas. Como você colocou, não é ruim. Mas se o contato dos colegas custar o contato com a sua família, a escolha fica fácil. A escolha fica bem tranquila. Então é isso que eu penso quando eu estou lá de home office. E aí acaba que você hoje com essas ferramentas de tecnologia, né, que você consegue fazer ligações, fazer videochamadas, isso acaba também aproximando. Todo momento tem uma reunião com um colega de trabalho. Sim, e hora ou outra a gente precisa se encontrar para uma reunião, né, presencialmente, então acaba que não dá tempo de ter uma saudade maior que você tem da sua família. Então, assim, é bem verdade essa parte. Agora, como profissional, a gente é cobrado pelo que a gente produz. Sim. O home office te ajuda na sua produtividade ou te atrapalha? Ajuda, só ajuda, porque você tem um ambiente mais favorável para o teu empregado, você é uma conforreira. Então ajuda, você tem menos interferência, né, do que você teria lá no trabalho. Você tem interferências mil, em casa também tem em função da família, mas a partir do momento que você tem algo para entregar com prazo ali definido, e todos nós temos entregas com prazo definido, né, então você se organiza para entregar aquilo no melhor tempo. E muitas vezes eu, empolgado com o trabalho, eu trabalhei de madrugada, fiquei trabalhando assim, mas não que alguém me obrigou, porque eu estava interessado em fazer aquilo e entregar logo. Então, assim, isso, ao passo que na empresa você teria que esperar chegar um outro dia, e às vezes você está num momento sem sono ali, tomando muita coca à noite, o jogo do Flamengo lá, tomando coca, aí você quer vou aproveitar e tocar aquele trabalho, aquele projeto ali. Então, em casa você consegue fazer isso, né? Ou não, você tem uma ideia boa, tem um insight, você, vou escrever isso aqui, vou desenhar, então em casa é muito mais fácil. Se você depender da empresa para isso, você tem que esperar da segunda-feira, 7 da manhã para chegar lá e começar a escrever alguma coisa. Então, assim, eu acho que é bem interessante nesse sentido. A produção, a produtividade acaba melhorando. Sim. No seu caso, ajuda também? Ajudou bastante, por exemplo, meu crescimento na empresa, eu trabalhei numa empresa anterior, que foi, por incrível que pareça, pós-pandemia, né? Pós-início do lockdown, que foi o mais exponencial do crescimento. Então, 100% home office. Isso ajudou bastante e acabei me adaptando muito bem. Finalizando o processo, como o Felipe falou, a gente acaba tendo algumas ideias, né, que realmente não dá, pode resolver no momento, não precisa deixar para o dia seguinte para voltar para a empresa. Então, foi realmente muito produtivo. Eu acho o home office muito produtivo. Bastante. Claro que eu dependo também de visitar clientes corpo a corpo, né? Mas, cara, para resolver processos aí, que a gente
todas as empresas têm diversos processos que têm que ser respeitados, né? Então, o home office ajuda bastante. Eu acho que realmente a performance dá para performar muito bem. E a questão do consumo energético dentro da residência, questão de ar-condicionado, iluminação, vocês sentiram impacto direto nas finanças nesse sentido? É uma pergunta boa. Eu sempre procuro, assim, o máximo que eu posso, né, economizar energia. E aí, dessas energias que se gastam em função de trabalho, eu acho que é o principal ar-condicionado. Energia muito quente é inevitável, né? A menos que você tenha um ambiente bem ventilado, é inevitável que você não precise, você deixe de ligar o ar-condicionado, você vai ligar. Né? Mas dependendo do dia, você consegue colocar um ventilador e acaba consumindo energia. Então, eu posso dizer que lá em casa, eu acho que eu sinto muito mais um inverno em função de banhos quentes com um aumento na conta de energia do que o advento do home office. Particularmente, claro que aumentou, né? Não tem como não ter aumentado a conta, mas eu acho que não foi tão significativo assim, não. Porque se a gente botar na balança o aumento energético com o deslocamento, o custo de deslocamento, eu acho que se equilibra. Se equilibra ou até mesmo fica mais favorável. Supera, porque dependendo da distância que você percorra para ir trabalhar presencialmente, você tem uma conta de gasolina interessante, né? De combustível por mês, né? E no meu caso, por exemplo, quando eu passo 22 dias úteis direto sem precisar ir na companhia, eu economizo então um mês de gasolina. Certo. E a minha conta não aumentou 20% de um mês de gasolina. Então, sim, considerando esse custo aí, esse volume é bem mais vantajoso. Sim. Bem mais vantajoso. Você consegue perceber isso também? Assim, eu confesso que eu não cheguei a analisar, né? Eu não consegui mensurar, mas obviamente, como o Felipe falou, teve um acréscimo sim, ainda mais no período de lockdown, de consumo de energia, mas como foi falado, o deslocamento acho que fica até maior no deslocamento, gasto com deslocamento e com alimentação na rua, né? Fica até maior. Você consegue, claro, você vai se alimentar em casa também, tem a energia um pouquinho mais que você gasta em casa e tal. Mas eu não acho que é tão significativo, né, para você falar que tentar evitar, né, evitar o home office. Eu, assim, e também o HH, né, de você poder, de uma certa forma, você está fazendo home office, você vai dormir até um pouquinho mais tarde. Então, isso eu julgo como importante também, uma boa noite de descanso, né? Apesar de a gente fazer uma jornada até um pouco maior, quando necessário, fazendo um home office, né? Eu acho que uma coisa compensa a outra. Então, o gasto não é tão significativo assim. O gasto acima, né? Um pouquinho acima do que é. Então, eu não mensurei, mas obviamente teve um maior consumo de energia elétrica. Basicamente, como o Felipe falou, é mais o ar-condicionado quando usa. Se você pudesse aconselhar alguém que está na dúvida, se faz um home office ou não, o que você poderia dizer para essa pessoa? Sem pensar, não pode ir. Resposta fácil. Pode fazer, Muito fácil. Muito legal, conveniente. Você consegue resolver diversas coisas profissionais em um tempo muito mais rápido e também você consegue conciliar diversas coisas do trabalho e acomodar dentro de uma jornada ali que você realmente consegue até antecipar a atividade, né? No home office dele. Por quê? Pela concentração, né? Apesar de ter algum tipo de influência da família, né? Um pouco, que já foi passado, quando as crianças já cresceram, né?
Mas no trabalho, no escritório, você vai ter muita mais intervenção, muita mais gente te pedindo coisa. Você já pede quando está longe. Lá pessoalmente, então. Sim, sem dúvida. Qual conselho você pode dar para quem está na dúvida? Nossa, vamos, se tem alguém na dúvida, tem que entender bem qual caso a pessoa é essa dúvida. Eu super recomendo também. Eu até comentei, eu acho, com o Fábio em algum momento, não sei se falei com você, que entrou uma possibilidade interessante de eu trabalhar lá no Rio, para um salário bem mais interessante que eu ganho hoje. E o fato de estar trabalhando aqui em home office super ponderante para eu recusar a proposta. Né? Que eu ia ganhar um pouco mais, ia ser interessante, mas eu ia perder uma série de coisas que eu tenho hoje, assim, bem vantajosas por nesse ritmo de trabalho. Né? Contato com a família, às vezes uma reunião de escola, você consegue acompanhar o serviço de perto. Se você tivesse na sua empresa, você não conseguiria. Né? Um acompanhamento de saúde dos filhos, né? Conforto do lar. Então, assim, eu acho que é excelente, excelente. Quem puder, tiver essa oportunidade, eu recomendo que eu faça. Isso aí. Quero agradecer aqui a presença do Fábio. Obrigado. Presença Obrigado pela disponibilidade. Obrigado pelo convite. Espero que todos Home office. possam utilizar bem nossos conselhos aqui, nossas experiências, né? Realmente a gente recomenda. O home officezinho é bom, né? Ô, Diego, mano, o que você acha do home office? E você, meu Diego? O home office é um ambiente importante para sua casa. É um ambiente que você tem ali um cômodo específico para você desempenhar sua atividade profissional livre de interferências. Você tem um ambiente bacana que você pode projetar da forma que mais se encaixa no seu gosto. Recomendo. Maravilha. Até o próximo Entre Tijolos. Até a próxima, pessoal. Um abraço.